dar início à nossa aula sobre ética. Nesse caso aqui, vamos tratar o assunto sobre introdução à ética, certo? Aula número 1, introdução à ética, sou o professor Cleverson Freitas. Então, um dos objetivos que vamos colocar nessa nossa primeira aula é exatamente buscar compreender os fundamentos históricos daquilo que é o discurso ético, certo? De que maneira a ética ela veio se desenvolvendo no âmbito da história e do pensamento ocidental. Então, antes de iniciarmos de maneira propriamente dita este assunto, vamos observar aqui o nosso conteúdo programático, certo? O nosso conteúdo programático, de fato, é uma guia de como nós vamos abordar esses temas, né? Essas aulas relacionadas aqui à ética. Então, na primeira aula, temos aqui a introdução à ética, certo? Uma abordagem mais geral daquilo que seriam os conceitos relacionados ao fundamento e à origem do pensamento ético. Na aula número 2, temos aqui a distinção entre ética e moral. Seguindo com a nossa terceira aula, a ética na história do pensamento ocidental. Na aula 4 e na aula 5, temos aqui as teorias éticas, já divididas em duas partes, parte 1 e parte 2. Na aula 6, iremos abordar a relação do indivíduo, cultura e sociedade, levando em consideração sempre o espaço relativo ao mundo ético e à moral. E na aula 7, temos aqui a axiologia e valores, também um tema que está muito próximo aos conceitos que envolvem tanto o agir como o comportamento do indivíduo na sociedade. Seguindo o nosso cronograma, temos aqui na aula 8, ética e tecnologia, uma abordagem mais contemporânea das problemáticas que se relacionam aqui ao mundo da ética. Ética e responsabilidade, na aula 9. Aula 10, ética e deontologia profissional. Na aula 11, abordamos aqui as éticas da contemporaneidade, e uma leitura crítica também dessas novas teorias que buscam argumentar dentro dos problemas e emblemáticas que surgem no nosso mundo atual. Na aula 12, temos aqui o discurso entre ética e bioética. E na aula 13, certo? Assédio moral e sexual. Finalizamos aí com a nossa aula número 14, né? Fizemos assim, recapitulando alguns elementos importantes que envolvem as problemáticas entre homem, natureza e tecnologia. Então, propriamente falando, esses são os tópicos, os elementos que nós iremos abordar no decorrer dessa nossa atividade, no decorrer desses nossos estudos. Bom, enfim, vamos lá continuar, portanto, a nossa aula. Começamos aqui com a introdução falando exatamente da ética e filosofia, certo? A filosofia ela surge como uma ciência, uma tentativa de explicar a realidade de uma maneira racional. Então, nessa primeira abordagem, cabe aqui uma distinção entre o que é ética e o que é filosofia, certo? Para entendermos exatamente o objeto de estudo dessas ciências, ou dessas disciplinas. Ora, no sentido mais comum, mais vulgar, a filosofia está relacionada ao pensamento, né? Ou ao ato de pensar. Todos nós pensamos, de uma certa maneira, todos nós somos filósofos porque buscamos a verdade. Porém, existe um uso mais sistemático dessa palavra filosofia, que surgiu exatamente no período grego, na Grécia Antiga. Então, a filosofia está muito relacionada exatamente a essa dimensão do pensamento racional, organizado e sistemático, certo? Filosofar é pensar sobre o que nos acontece, sobre o sentido do que nos acontece, ou sobre o significado da vida humana ou da vida biológica como tal. A filosofia ela se ocupa de tudo. É uma preocupação constante em buscar as causas e os fundamentos daquilo que envolve a vida humana.
Portanto, há uma diferença básica, né? Quando nós falamos da filosofia no Ocidente, nós nos referimos a uma espécie de pensamento voltado exatamente à sistematização, né? Ao processo de raciocinar. Por isso, o logos tem a ver com o pensamento, tem a ver com a palavra, né? Logos em grego significa exatamente palavra, pensamento, razão. E filosofia é exatamente essa busca pelo saber, essa busca pelo conhecimento. O filósofo é aquele que é amigo do conhecimento, é aquele que é amigo da sabedoria, certo? A imagem da coruja, né, que representa muitas vezes o filósofo, né, o pensador, é um símbolo, né, relacionado aí à ave de Minerva, que foi consagrado sobretudo a partir de Hegel. Né? Hegel escreveu que, assim como a coruja levanta voo ao anoitecer, também a filosofia e os grandes filósofos surgem em momentos em que a sociedade humana começa a anoitecer, a entrar em crise. E, de fato, os grandes pensadores eles surgem exatamente nesse momento de crise, nesses momentos de dificuldade, na crise de valores, na crise da ética, na crise da moral, na crise cultural, certo? Mas isso é apenas um ponto de conexão para uma outra pergunta, que é exatamente o que é filosofia, certo? E aqui nós iremos nos debruçar sobre esse interrogativo, né? Um interrogativo que sempre suscitou curiosidade no mundo ocidental. Né? Então, basta lembrar que a filosofia ocidental é diferente da filosofia oriental. Né? Na filosofia oriental existe uma espécie de sabedoria de vida, né? De como viver bem, certo? Já a filosofia ocidental, que surgiu na Grécia Antiga, com os gregos, é uma filosofia voltada para a busca das causas, ou seja, uma filosofia que se identifica com a ciência. Então, o que é filosofia? Então, Pitágoras de Samos, certo? Filósofo grego, é um dos primeiros a teorizar, a inventar essa palavra, certo? Não significa dizer que foi o primeiro filósofo, né? Porque até então existiam já os pré-socráticos, né? Que são aqueles filósofos que antecedem o período de Sócrates. Mas Pitágoras de Samos ele conseguiu dar uma definição, uma conceituação do que é filosofia. Então, para ele, filosofia seria exatamente amizade, amor e desejo pela sabedoria. Né? Então, temos aqui philos, em grego, significa amizade, amor, e sofia significa exatamente sabedoria, conhecimento, né? Saber. Então, filósofo é aquele que busca de maneira desinteressada, né? Aquela busca sem segundas intenções do conhecimento, ou seja, a busca do conhecimento em si, a busca da verdade. Certo? Então, basta lembrar que essa terminologia, essa filosofia, ela deu-se origem exatamente enquanto atividade filosófica nas colônias da Grécia Antiga, entre os séculos VII e V antes de Cristo. Certo? Então, é ali exatamente o berço da filosofia ocidental. O ser humano ele é, por natureza, um ser que busca conhecer as coisas. Existe uma curiosidade inata nos seres humanos. Né? A admiração, o espanto, aquilo que é desconhecido desperta no ser humano um desejo pela busca de soluções. E a filosofia ela surge exatamente como uma resposta a esses desejos, a essas inquietações. Não é à toa que uma das grandes questões filosóficas é a pergunta em si. Né? O filósofo é aquele que pergunta, está mais preocupado com a pergunta do que com a resposta em si, exatamente por essa dimensão. E a ética, ela entra exatamente dentro desse contexto histórico, né? Porque a ética passa a ser o quê? Objeto de estudo da filosofia. Então, a filosofia que se interroga sobre tudo, vai também interrogar-se sobre a ética, sobre as condutas, sobre a moral, sobre o agir humano. Enfim, podemos dizer, né, que existem aí vários tipos de filosofias, né, como eu já tinha mencionado antes. Existe uma filosofia ocidental, existe uma filosofia oriental,
E as diferenças entre elas se encontram exatamente na finalidade, certo? Os sábios orientais, como Confúcio, Buda, Zaratustra, né, eles buscam nas suas doutrinas um fundamento religioso, né? As doutrinas filosóficas desses pensadores têm um vínculo religioso e não são, dizemos assim, caracterizadas por uma exclusividade da racionalidade. Então, o que nós observamos na filosofia grega é exatamente essa separação da religião com a razão, né? Então, a busca por uma resposta que não se apegue às questões religiosas, que não se apegue à imaginação, às fantasias. Existe, porém, um sentido mais específico e preciso de filosofar, procurar ou encontrar a verdade por meio de uma atividade racional. E a gente encontra a verdade porque precisa e deseja saber a verdade. E a verdade é necessária para viver. Mas nem todas as perguntas que fazemos são perguntas filosóficas, como nem todas as respostas são respostas filosóficas. Então, não é filosófico, por exemplo, saber que dia é hoje, né? Mas é filosófico perguntar o que é o tempo, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é a liberdade, o que é a razão, o que é o belo, o que é a política, o que é a democracia. Então, todas essas perguntas podem se configurar então como perguntas filosóficas, porque buscam o senso último das coisas, o significado último das coisas. Então é nisso que se caracteriza o pensar filosófico, né? É um saber universal, é um saber rigoroso, certo? É um saber crítico, né? E busca exatamente a verdade. Então, o filósofo é quem não se contenta com as coisas óbvias, é quem toma distância em relação ao que acontece para entender melhor aquilo que acontece. Então, o sujeito é aquele que conhece, né? Que conhece o objeto, certo? Então, quando é que nós estabelecemos a verdade? A verdade, ela se concretiza quando há uma adequação daquilo que nós projetamos na nossa mente com aquilo que nós observamos de fato. Então, quando eu me deparo com o fato, certo? E esse fato corresponde àquilo, àquela ideia que eu tenho na minha mente, então, ali se há o conhecimento. Quando esses dois aspectos não coincidem, significa dizer que ali existe um falso conhecimento, um pseudo-saber, né? Uma falsa crença, ok? Então, isso está bem explícito na figura que nós observamos aqui, né? Onde as imagens estão representadas exatamente para mostrar a coerência que existe entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós observamos. Ora, isso nos leva a um exemplo clássico na Grécia Antiga. Por exemplo, a mitologia grega buscava explicar tudo por meio dos mitos, né, das narrações míticas. Então, nesse caso, quando chovia e caía um raio, né, um trovão, né, mas ali tem a figura do raio, os gregos atribuíam aquele raio à figura de Zeus, né, o deus do Olimpo. Ora, esse raio, para a compreensão dos gregos, do pensamento mitológico, né, vejam bem, o pensamento mitológico antecede o pensamento filosófico. Então, no pensamento mitológico, para os gregos, aquele raio era a expressão exatamente de uma força divina, certo? Mas, racionalmente observando aquele fenômeno, o que nós observamos é o seguinte, que não há uma coerência com aquilo que se vê e aquilo que se projeta de fato. Então, a partir do momento que nós buscamos conhecer essas distinções, nós nos aproximamos da verdade, certo? Então, isso apenas para elucidar um pouco essa relação que nós podemos perceber quando falamos aí da filosofia grega ocidental. Existe, portanto, esse comportamento de distanciamento, de observação do sujeito e o objeto com o intuito de conhecer. Né? Isso nós chamamos de atitude filosófica, certo? Então, é necessário que nós desenvolvamos aí a
atitude filosófica, né? Como diz aí o educador, o antropólogo e educador brasileiro Darcy Ribeiro, ele vai dizer várias vezes que pensar é questionar o óbvio, né? Quando a coisa é muito óbvia, a gente acaba deixando de lado. E aí é onde entra o papel do filósofo, né? Imagina um comportamento moral que ninguém mais questiona. Se torna uma coisa óbvia. Então, essa coisa óbvia é exatamente aquilo que o filósofo vai começar a questionar. Por que ninguém se manifesta? Por que ninguém pergunta? Por que ninguém dá? Então, o filósofo parece desligado da realidade, vivendo nas nuvens, em coisas abstratas, distraído, perdido ou aparentemente alheio aos problemas concretos da vida. Não podemos falar de ética sem antes falar de filosofia. Né? Então, nós observamos aqui uma conexão que existe exatamente entre esses dois temas, né? Essas duas disciplinas que se dialogam. O filósofo é inimigo mortal de qualquer fanatismo, de qualquer dogmatismo. Então, uma das características do pensamento filosófico é o desenvolvimento da atitude crítica, certo? O senso crítico é uma das características, né? Aquilo que vai caracterizar o pensamento filosófico. Então, há uma diferença entre senso crítico e senso comum, né? O senso comum é tudo aquilo que nós abraçamos sem questionar, tudo aquilo que nós consideramos já muito óbvio, evidente, por demais. É tudo aquilo que nós aceitamos sem questionar, certo? Então, o senso comum é um conhecimento pautado nas opiniões, certo? Já o senso crítico é aquele que busca uma fundamentação racional, rigorosa e científica das coisas, certo? Então, a filosofia ela busca exatamente o senso crítico. Ela procura desenvolver essa dimensão, né, do senso crítico às pessoas. Esse desenvolvimento do senso crítico é fundamental nas tomadas de decisões, pois nos ajuda a julgar as coisas e os fatos, deixando de lado os preconceitos e elementos que possam obscurecer nosso ato de juízo. Todos nós carregamos preconceitos, certo? Porque nós crescemos, vivemos numa sociedade, recebemos uma educação dentro de um seio familiar e muitas coisas nos chegam e nós ainda não temos aquela capacidade de filtrar as informações e acabamos aceitando tudo de uma maneira muito passiva e imediata. Então, isso dá espaço à formação de preconceitos, né, de pré-juízos, certo? Então, cabe ao filósofo, cabe à filosofia desmascarar um pouco esses preconceitos que nós trazemos dentro de nós, certo? Então, são todo aquele tipo, né, de pensamento que nós tomamos como verdadeiro e que, na verdade, obscurece o nosso conhecimento sobre as coisas. O filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, ele, né, fez um grande trabalho na sua época exatamente buscando esclarecer as pessoas sobre os conceitos que eles adquiriram e que pensavam que eram conceitos corretos. Então, Sócrates, na sua filosofia, ele foi um grande crítico da sociedade. Ele buscou exatamente, através de uma postura ética, através de uma fidelidade na verdade, esclarecer às pessoas exatamente o modo com o qual eles pudessem se aproximar do senso crítico e se libertar, portanto, dos prejuízos. Então, na atitude filosófica, devemos levar em consideração a observação, a reflexão e o julgamento. Nossas decisões devem ser pautadas em critérios racionais. Somente assim teremos um pouco de segurança sobre aquilo que estamos falando, sobre aquilo que estamos dizendo. Né? Nossos julgamentos devem ser julgamentos bem consolidados. E para se tomar uma boa decisão é necessário também ter um bom conhecimento sobre as coisas. Então isso se torna uma realidade peculiar para qualquer indivíduo que deseje, de fato, buscar esse saber, buscar esse conhecimento.
seja ele filosófico, seja ele ético. Raciocínio ou razão, né? Na verdade, o raciocínio e a razão estão relacionados ao ato de raciocinar, né? Um ato ou efeito de raciocinar. O exercício da razão pelo qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos, se formulam ideias, se elaboram juízos, se deduz algo a partir de uma ou mais premissas. Então, é importante levar em consideração que uma das faculdades peculiares do ser humano é exatamente o raciocínio. E a filosofia se usa dessa atividade, dessa faculdade, para fazer valer as suas afirmações. De que maneira? Através da argumentação, né? Através de uma argumentação lógica e coerente. A filosofia nos ajuda na elaboração de nossas ideias e argumentos. A argumentação, como o raciocínio, obedecem regras lógicas. Por isso que eu falei anteriormente, o filosofar ele se diferencia exatamente porque quando buscamos fazer filosofia significa dizer respeitar esses critérios metodológicos do pensamento, certo? Então existe uma regra lógica, existe um modo de pensar coerentemente que nos conduz a um conhecimento da verdade. O pensador alemão Theodor Adorno disse que só se põe a filosofar quem suporta a contradição, o conflito. Até porque é inevitável fazer filosofia sem levar em consideração as contradições e os conflitos, as tensões que surgem exatamente desse debate. Quem gosta de tranquilidade não vai querer fazê-lo, exatamente porque a filosofia não é uma coisa para se acomodar. Talvez devamos afirmar que o filósofo é quem assume correr o risco de viver nas inseguranças, né? Ter cada vez mais perguntas e menos respostas. Um pouco aquela música, né, de Raul Seixas, né, que fala que se prefere ser uma metamorfose ambulante, né? Então, ele diz, né, eu prefiro ser, né, uma metamorfose ambulante do que ter aquela mesma opinião formada sobre tudo. Então, a filosofia é exatamente essa busca, né, de não se acomodar, certo? O que é a metamorfose? É a transformação constante, é uma reflexão constante do pensar, certo? Então, a filosofia não é comunismo, a filosofia não é tranquilidade, pelo contrário, é questionamento, é indagação, é exercício do pensar. Então, gente, podemos fazer aqui já um primeiro abuso, né, um primeiro resumo daquilo que nós vimos, certo? Portanto, o que é filosofia? Em primeiro lugar, falamos de filosofia como visão de mundo, né, de um povo, de uma cultura, né? Filosofia de vida, filosofia de uma sociedade, certo? Falamos também no segundo lugar, né, a filosofia como sabedoria de vida, né, como postura, como conduta do próprio agir, certo? E como se relacionar com as pessoas. Em terceiro lugar, a filosofia como esforço racional, sistemático e rigoroso para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Então, aqui está um pressuposto mais filosófico em si. E, em quarto lugar, a filosofia é admitida como fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas, certo? Então, a filosofia também está relacionada ao exercício prático. Né? Então, o pensamento, ele repercute na ação, certo? Então, o que nós podemos observar é exatamente isso, que muitas das atividades filosóficas, né, muitas das reflexões que surgiram nesse período, repercutiram pragmaticamente na sociedade, certo? Não é à toa que as grandes revoluções, as grandes conquistas da humanidade foram também devido ao esforço filosófico, né, ao esforço do pensamento que o próprio ser humano fez para melhorar certas condições de vida, certo? Então, nisso está também um dos benefícios, né, que a filosofia trouxe para a humanidade. Assim, podemos dizer que filosofia é reflexão, é crítica e é análise. Ela
se forma de conhecimento sistemático, né, porque é exatamente através do rigor filosófico que se dá os primeiros passos para a ciência, né? E isso foi se consolidando desde a Grécia Antiga, né, e foi formatando aí completamente a nossa civilização ocidental. E assim podemos falar do sentido da filosofia. A palavra filosofia, né, como nós já tínhamos mencionado, está aí relacionado à origem grega, né, philos e sofia, né, amigo, amizade pela sabedoria. Lembremos, porém, que esse conhecimento não é um conhecimento de se empossessar, certo? Não é um conhecimento de domínio. O próprio Sócrates deixou muito claro essa visão quando ele, ao fazer filosofia, buscava transmitir o conhecimento. E ele mesmo dizia: só sei que nada sei. Né? Então, filósofo é, antes de tudo, aquele que reconhece as próprias limitações, e aquele que conhece que o conhecimento é algo enorme, certo? É uma realidade muito abrangente, muito universal, e que esse saber deve ser compartilhado também por outras pessoas. Então, assim, filósofo é quem, como já dissemos, procura chegar ao fundamento último, à essência, à raiz das coisas e dos problemas, certo? Filósofo é aquele que não se acontenta de ficar na superfície, mas é aquele que busca, de fato, nas profundezas do existir humano, respostas é, que possam ajudar o ser humano a crescer, a se desenvolver. Essa busca da verdade, porém, está vinculada a esse desejo de organizar a vida individual e social, certo? De uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais sólida e permanente. E isso se faz quando nós fundamentamos a verdade na razão, certo? Veja bem, fundamentamos a verdade na razão e não nas imaginações, tá? Como era exatamente o pensamento mitológico, certo? Por que o pensamento mitológico não resistiu à crítica filosófica? Exatamente porque era um pensamento que buscava fundar a verdade na imaginação, nos sentimentos, certo? Então, isso foi um dos grandes problemas do misticismo grego. Tá? É importante insistir nisso para não pensarmos que a filosofia existiu sempre, ou que ela seja uma invenção casual de algum gênio, e não uma criação que se inscreve no contexto histórico favorável a tal saber. Né? A filosofia, de fato, né, é considerada uma das grandes genialidades do pensamento grego, certo? E muitos escritores, de fato, ressaltam essa importância da filosofia que surgiu, né, exatamente no berço, né, da Grécia Antiga. Então, assim, nós podemos entender que a filosofia é, pois, um esforço para resolvermos de maneira nova os problemas enfrentados na vida em sociedade. O próprio Aristóteles ele vai mencionar isso ao dizer que somos, por natureza, seres sociais, né? Seres sociáveis. E a vida em sociedade, ela requer exatamente uma organização social. Ela, assim como a própria ética, né? A ética ela surge enquanto reflexão das nossas condutas, certo? Do nosso agir. A ética é a ciência das ações humanas. Né? Então está extremamente ligada a esses acontecimentos, a esses fatos. Imaginem a sociedade sem uma organização ou uma estrutura ética e moral, certo? Seria o caos, seria uma desordem constante. Então, o pensamento filosófico, certo? Ele buscou organizar exatamente e sistematizar esses aspectos, tanto é que Aristóteles ele é considerado um dos grandes pensadores da Grécia Antiga porque ele vai organizar e estruturar as ciências daquela época.
as disciplinas daquele período. Antes de Aristóteles, se estudava um pouco de tudo, se escrevia um pouco de tudo, de maneira até desorganizada, certo? Mas com Aristóteles se dá início à sistematização do pensamento ocidental, certo? E ali é onde ele começa a escrever as obras relacionadas exatamente às próprias disciplinas, né? Como é o caso aí dos escritos políticos, dos escritos sobre biologia, certo? Os escritos sobre ética, né? Estética, lógica e assim por diante, né? Física. Então, Aristóteles ele é o grande sistematizador do pensamento ocidental e da própria ética, que naquele período vai ser analisada e estudada por esse filósofo. Então, podemos dizer que a filosofia se tornou algo imprescindível para o progresso humano, certo? A filosofia se tornou algo imprescindível para a reflexão moral e continua nos dias de hoje ainda mantendo, apesar das dificuldades, mantendo aí como característica a pretensão de conhecer o todo como tal, né? O estudo dos porquês, né? Enquanto a ciência moderna nasce e se consolida como conhecimento da realidade a partir do estudo das partes, e enquanto estudo como da realidade. Então há uma diferença entre filosofia e ciência, certo? Porque a filosofia na Grécia Antiga ela se equiparou à ciência, mas na Idade Moderna essa igualdade, né, filosofia e ciência, ela foi se perdendo, exatamente porque a ciência moderna ela foi se fundamentando em novos métodos, né, métodos mais objetivos, que buscavam exatamente uma maior definição dos papéis de cada disciplina. Então a filosofia ela foi perdendo esse papel de ciência, né? E a ciência, como nós a conhecemos hoje, foi se afirmando de uma maneira mais autônoma, certo? Ou seja, essa autonomia diz respeito à liberdade de pensamento, né? Também o fato de se desvincular à própria religião, que era um dos problemas existentes naquele período, né? Nós mencionamos aqui exatamente aquele período da Idade Média, né? Também conhecido como obscurantismo da razão, em que muitos pensadores, certo, eram, dizemos assim, tinham suas ideias abafadas, né, exatamente por uma superioridade hierárquica de outro saber que naquele período era o saber teológico. Então, o grande debate e discussões entre fé e razão foi o que predominou exatamente no período medieval. Mas a filosofia ela conseguiu, né, também avançar e se desenvolver dentro desse espaço que lhe foi concedido e os aprofundamentos no campo da ética, né, assim, a necessidade de interpretar e reinventar o discurso ético foi constante na história do pensamento ocidental. Então, dentro dessa análise, dentro dessas observações, o que nós podemos levar em consideração? Exatamente que o pensamento filosófico foi um pensamento e continua sendo um pensamento questionador da realidade, certo? E a ética, ela surge em consonância exatamente com esse pensar, né? Com essa tendência da filosofia de buscar compreender a realidade, né? De buscar assim de uma maneira equilibrada, né? Jogar os fundamentos, exatamente aí os fundamentos para as questões sociais. Ora, a ética continua sendo até então estudada pela filosofia, certo? Mas também por outras ciências, né? E se dedicam também à análise da vida em sociedade, exatamente pelos impactos, pelas repercussões que podem advir do estudo dessas várias ciências, principalmente no campo interdisciplinar, aonde
esses conhecimentos estão em constante contato, em constante relação, certo? Então, para fixar aí os conteúdos, né, daquilo que foi abordado nesse nosso primeiro encontro, né, falando aí da introdução à ética, então podemos observar aqui, né, 3 questões que estão sendo lançadas para que se possa aprofundar e fixar melhor esses conteúdos. A primeira diz respeito a explique em que sentido a filosofia pode contribuir para nossa formação e compreensão da realidade. Então, essa pergunta tem a ver exatamente com um pouco daquilo que nós tínhamos falado, né, de todo esse percurso filosófico, de que maneira a filosofia, enquanto um saber racional, ela pôde contribuir aí para nossa formação, né, nossa formação e nossa compreensão do mundo real, né, da realidade. No segundo quesito, temos aqui qual a distinção entre senso crítico e senso comum, exatamente porque esses dois temas são temas muito afins, do ponto de vista de que um dos critérios da filosofia, um dos objetivos do pensar filosófico, é exatamente a formação do senso crítico dos indivíduos, e isso era também um aspecto relevante na Grécia Antiga, enquanto o senso comum se coloca exatamente como aquele conhecimento mais vulgar, aquele conhecimento que, dizemos assim, está muito ligado mais à opinião, na busca das opiniões, do que da própria verdade. E assim nós podemos também buscar compreender essa distinção entre senso crítico e senso comum. E o terceiro quesito é o que é filosofia e atitude filosófica. Então, nesse caso aí, exatamente, vamos buscar distinguir esses dois elementos, né, na maneira com a qual elas estão relacionadas. Então, esses são os âmbitos, né, que nós podemos identificar quando levamos em consideração uma explicação, uma fundamentação daquilo que foi visto até então. Bom, como indicativos aí para a leitura, bibliografia como referência, temos aqui alguns textos que podem auxiliar no estudo e no aprofundamento desses temas. Nesse caso aí, o que é a filosofia e por que vale a pena estudá-la. Marilena Chauí, né, Convite à Filosofia, é um clássico da filosofia brasileira, certo? E, nesse sentido, aí podemos levar em consideração essas obras que são significantes para um aprofundamento dos temas mencionados. Bom, só finalizando então aqui essa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, uma pergunta, né, pode ser suscitada quando levamos em consideração esses aspectos. Qual a relação entre filosofia e ética? Então, o que tem a ver estudar ética falando de filosofia, certo? Exatamente um dos questionamentos que surge é o fato de que nenhuma disciplina ela basta a si mesma, né? Nenhuma disciplina ela é, dizemos assim, independente, já que existe uma dependência do próprio saber. Então a ética, por mais que ela tenha o seu campo de atuação, ela se torna um objeto de estudo ela se torna um objeto de estudo da filosofia, né, do pensamento filosófico, certo? E isso não acontece somente com a ética, mas também com várias outras disciplinas, certo? E se nós observarmos nos procedimentos que são utilizados de uma maneira em geral, várias disciplinas elas fazem recurso
a própria filosofia, né? Porque seria exatamente a base, o fundamento, né, a propedêutica dessas ciências, tá bom? Então, ao estudarmos, ao analisarmos o âmbito de várias ciências, nos deparamos também com essa questão do fundamento filosófico, né? Que a filosofia tem a ver com a cultura, tem a ver com a sociedade, tem a ver com a formação do indivíduo. Então, ela se torna cada vez mais uma necessidade quando nós levamos em consideração esses aspectos introdutivos, né? Então, nessa primeira aula, nosso objetivo foi exatamente jogar as bases para que possamos, assim, erguer o nosso discurso sobre a questão da ética, né? Sobre a questão da moral, sobre os problemas relacionados ao comportamento humano de uma maneira mais geral, certo? E isso será possível quando tivermos em consideração exatamente o aprofundamento dos conceitos. Né? É importante, antes de tudo, antes de se jogar dentro de uma disciplina, sabemos exatamente os conceitos, as definições com as quais nós iremos em conta. Então, metodologicamente, será esse o percurso que nós iremos percorrer, certo? Ao passo das explicações que irei fazendo, irei também colocando à disposição, certo? Alguns conceitos, algumas definições que vão aí nos ajudar na compreensão desses vários elementos, tá? Até porque, para muitos, certos conceitos são conceitos novos, né? É a primeira vez que se entra em contato. Basta pensar algumas terminologias da língua grega, por exemplo, que nós iremos fazer constantemente referência, certo? Porque iremos buscar também a origem etimológica das palavras, então isso será inevitável, né? Esse contato também com aquela fonte, né? Com a etimologia da própria palavra. E assim o veremos ao estudarmos também a questão da ética, da moral, da axiologia, certo? Da deontologia, ok? Então, todas essas terminologias também, né, existe uma raiz fonética, né, que irá dar também uma, dizemos assim, uma base, uma sustentação teórica para que nós possamos ter um conhecimento mais adequado, um conhecimento mais seguro e mais robusto, ok? Então, é isso. A filosofia, ela nasce na Grécia Antiga, ou seja, a filosofia como nós a conhecemos hoje, enquanto conhecimento sistemático, enquanto conhecimento racional, elaborado, crítico e universal. Ela surge na Grécia Antiga e, através desses filósofos, né, aos poucos, foi se desenvolvendo aí várias reflexões, abrangendo várias problemáticas relacionadas ao nosso viver em conjunto, né, ao nosso viver coletivo, certo? Então, esses são os aspectos que nós vamos abordar, desenvolver também nas aulas posteriores, né, nas aulas que virão, certo? Esse primeiro contato, essa primeira parte introdutiva serve exatamente para que nós possamos fundamentar teoricamente os assuntos relacionados ao discurso ético e ao discurso da própria moral. Bom, então nós finalizamos aqui e na próxima aula, certo, iremos dar início, portanto, à questão da diferença entre ética e moral no pensamento filosófico e também no pensamento ocidental. Até lá.